Boa tarde a todos, professor João aqui. Eu estou aqui hoje para a gente fazer uma aulinha rápida sobre função de primeiro grau, tá ok? Vai ser uma aula bem rapidinha mesmo, só para a gente introduzir o conceito e falar um pouquinho sobre a questão aí, né, da representação gráfica da função de primeiro grau. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é uma função de primeiro grau, definir um pouquinho também o que é função, de uma forma bem breve, que o objetivo da aula é a gente falar sobre a equação, né, de uma função, equação de primeiro grau e uma função do primeiro grau e entender a representação gráfica dessa função, tá ok? No caso da função primeiro grau, a representação gráfica se dá através aí de uma reta, tá certo? Então, nós vamos começar com uma explicação bem breve e aí depois a gente segue aí por uma demonstração de como que a reta pode se comportar no plano cartesiano e depois o exemplo prático da aplicação de função de primeiro grau, tá? Vamos lá, compartilhar com vocês a minha tela. Desculpa o barulho do fundo, porque moro perto de uma avenida e aqui é muito barulhento mesmo nessa hora do dia. Vamos lá. Bom, tem aí a nossa aula de hoje, a função de primeiro grau. O que a gente precisa lembrar sempre quando a gente fala de função é que uma função ela é uma relação. Então, toda vez que eu falar de função, função vai ser uma relação. Uma relação que se dá entre duas grandezas. Nesse caso, a gente vai parar nessa definição, né? Função é uma relação que se dá entre duas grandezas. Então, toda relação, né? Toda função é uma relação, mas nem toda relação pode ser definida como uma função. Mas isso também é um tema com o qual a gente não precisa de aprofundar nele. A gente pode ficar mais só nessa questão mesmo de que a função é uma relação entre duas grandezas. Então, na função, a gente tem duas incógnitas representadas. Essas duas grandezas são representadas por f de x ou y, que a gente vai chamar aqui de variável dependente, e a incógnita x, que é a variável independente. O que isso quer dizer, João? Isso quer dizer que, à medida que o x ele varia, o y também varia. De certa forma, a gente chama de dependente e independente, mas para a gente entender aí o processo de relação, que o valor do y vai sempre mudar em função do valor do x, tá ok? Então, uma relação nada mais, uma função nada mais é que isso, uma relação entre duas grandezas. A forma geral de uma função do primeiro grau, ela é dada pelo seguinte axioma, né? Se é que a gente pode chamar de axioma. Vamos falar que, genericamente, uma função de primeiro grau é dada por f de x, que é igual a ax mais b, certo? Então, f de x é igual a x mais b. Então, uma função de primeiro grau, ela tem esse formato, f de x igual a x mais b. Pode ser que o termo b ele desapareça, né? E aí a gente vai ter uma função só como ax. Quando que o termo b desaparece? Quando o b vale zero. Pode ser que o b valha zero. E pode ser também que esse ax desapareça. A gente vai ter uma função que a gente chama de função constante, né? Que vai ter só o valor de y. Lembrando que toda vez que o x vale zero, aí essa parte aqui do ax ele desaparece, e aí quer dizer que é o ponto onde a reta corta o eixo y, tá? Mas se a gente tiver uma função de f de x igual a b, por exemplo, a gente vai ter só uma função constante, tá certo? Essa é a forma geral de uma função de primeiro grau. João, aonde que isso está aplicado no nosso dia a dia? E o que que muda nessa função? O que vai mudar na função são os valores de a e de b. Ela sempre vai ter essa forma, a função de primeiro grau. É bem importante a gente lembrar disso. A função do primeiro grau, que é o que a gente está vendo aqui, ela sempre vai ter essa forma ax mais b, tá ok? A gente vai se ater a essa função de primeiro grau. Vou dar um exemplo prático e depois a gente vai fazer um exercício aí de exemplo para ficar mais claro. Suponhamos, né, hoje ainda existe, mas as pessoas utilizam mais o Uber, mas suponhamos que um taxista, né, ele tem a bandeira dele lá no taxímetro, né, que é um aparelhinho que mede o tanto que ele rodou. O aparelhinho, na hora que você entra no carro, ele já tem um valor de aproximadamente R$ 5,30. Esse valor já está lá. E o restante da corrida do táxi, ela é cobrada
pelo percurso, né? Pelo espaço percorrido. Geralmente, a cada 100 metros, cobra-se 30 centavos. Então, a cada 100 metros, a gente paga mais 30 centavos, certo? Além dos 5,30 que já é da bandeira. Então, você entrou no táxi, já tem 5,30 lá no taxímetro. A partir do momento que começa a andar, a cada 100 metros, sobe mais 30 centavos. Aí, suponhamos que o taxista quer saber quanto que ele vai lucrar. Então, como ele quer saber quanto que ele vai ganhar numa corrida, então, o meu f de x é justamente esse valor. O meu f de x, como eu disse, ou y, é o valor a ser pago na corrida. Certo? E o x, na verdade, é a quantidade a distância percorrida, né? Distância percorrida. Lembrando que essa distância percorrida dividida por 100. Por quê? Porque a cada 100 metros que ele vai cobrar 30 centavos. Por isso que a gente divide por 100. Então, como que eu poderia escrever isso na forma de uma função? Vamos escrever isso de forma simplificada. Ficaria f de x é igual a 0,30 centavos vezes o x, que seria a distância percorrida, dividido por 100. Eu posso colocar aqui, se eu quiser, x sobre 100, certo? Mais o 5,30 que é cobrado no início. Show? Então, como que eu defino quanto que o taxista vai receber numa corrida? Através disso. Vamos ver isso na prática. Como que funcionaria? Suponhamos que a distância percorrida foi de 2 km. Lembrem-se que 2 km é 2.000 metros. E lembra que para eu descobrir o valor do x, eu tenho que dividir isso por 100. Então, eu pego 2.000 e divido por 100. Corto, 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 corto. Ou seja, meu x vale 20. Aí eu venho aqui, f de x, né? Como meu x vale 20, f de 20 é igual a 0,30 vezes, no lugar do x eu boto 20, mais 5,30. Feito isso, eu vou ter que f de 20 é igual a 0,30 vezes 20 dá 6, mais 5,30. Então, f de 20 vai ser igual a R$ 11,30. Ou seja, nessa corrida, o taxista vai receber R$ 11,30. Por quê? Ele percorreu apenas, lembrando aqui, 2 km. Se ele percorrer mais, a gente vai ter aí, o valor vai mudar. À medida que ele for percorrendo, a distância que for percorrida vai mudar o valor que ele vai receber pela corrida. Tá ok? Vamos ver um exemplo agora de um exercício, né? Vamos ver um exemplo aqui dessa aplicação no exercício e a função propriamente dita. A gente tem aqui, ó, o custo em reais para se produzir X unidades de componente eletrônico é dado pela função. Então, aqui já nos deu a função que define o custo dado, que é 18 vezes X mais 4.500. Na letra A, pediu para a gente calcular qual que é a quantidade, qual que é o custo para produzir 1.000 unidades. Então, eu sei que X vai ser as unidades produzidas. Então, eu só venho aqui e substituo. F de X, então F de 1.000 é igual a 18 vezes 1.000 mais 4.500. Logo, eu vou ter que F de 1.000. Deixa eu botar mais um zero aqui, né? A gente não pode esquecer do zero, né, João? F de 1.000 é igual a 18, eu só acrescento os 3 zeros, 18.000, mais 4.500. Então, F de 1.000 é igual a 22.500. Ou seja, para produzir 1.000 unidades desse componente eletrônico, eu vou gastar aí R$ 22.500. Esse é o valor para produzir 1.000. Na letra B, pergunta: quando obtiver um lucro de 20% sobre o valor de custo, qual será o preço dado para cada unidade? Então, se ele quiser ganhar aí 20% de lucro em cima desse valor, por quantos que ele vai ter que vender
cada produto. Aí eu tenho que pensar o seguinte, ó. Primeiro eu tenho que entender na produção quantos que ele gastou em cada um. Eu sei que 1.000 unidades ele gastou R$ 2.500, certo? Então, para produzir 1.000 unidades, ele gastou R$ 2.500. Agora, eu preciso entender e eu preciso buscar entender quantos que ele vai gastar para produzir apenas uma unidade desse produto. E como que eu faço isso? Eu sei que R$ 22.500 é o equivalente a 1.000. Eu quero de 1, basta que eu faça uma regrinha de 3. Então, na letra B, basta eu resolver por uma regrinha de 3. Eu venho aqui, né, trocar a caneta, né? Eu sei que 1.000 unidades é 22.500. Então, uma unidade vai ser x. A gente está armando, mas a gente sabe que vai ser x igual a 22.500 dividido por 1.000. Ou seja, uma unidade custa R$ 22,50. Então, em uma unidade só eu pago R$ 22,50. Mas aí eu pago R$ 22,50 e eu não tenho lucro, certo? Agora, se eu quero um lucro de 20%, ou seja, eu quero 20% acima disso aqui. Basta que eu multiplique esse 22,5 vezes 1,2. Na verdade, vezes 120%. Né? 120% é 120 sobre 100. Então, ficaria 22. Deixa eu separar aqui para não confundir, só um minuto. 22,5 vezes 1,2. Então, a gente teria que, ele teria que vender cada produto por isso aqui vezes isso aqui vai dar R$ 27. Então, ele teria que vender cada produto por R$ 27. Ok? Bom, isso aí é uma noção básica, né? Uma introdução ao conhecimento de função de primeiro grau. Agora, tem que fazer vários exercícios para entender como que isso funciona. Como que essa função de primeiro grau ela é representada graficamente? Eu vou mostrar para vocês o modelo dela num programa chamado GeoGebra. Vou compartilhar com vocês para que vocês possam ver como é que funciona o gráfico da função de primeiro grau através do GeoGebra. Só por um cunho de curiosidade, tá ok? Aqui no GeoGebra tem uma equação da reta. A reta é a representação de uma função de primeiro grau. Percebam que eu coloquei no GeoGebra alguns marcadores ali. À medida que eu vou mexendo, mudando o valor de A e de B, a posição da reta muda também ela muda também aí no GeoGebra. O gráfico vai fazer a reta mudar. Aí a gente tem uma reta, né, que eu criei utilizando mudanças dos valores de A e de B. Mas a gente pode usar esse aplicativo para criar uma reta, por exemplo, variando o valor do x também. Aqui o intuito é mostrar para vocês que a representação gráfica de uma função de primeiro grau, olha aqui, para vocês verem, ó, 3x mais 2, que é a função que está representada. É uma reta. Vale salientar que a reta, do jeito que ela está aqui, percebam que o valor do A é positivo. Todas as vezes que o valor do A for positivo, a reta vai ser crescente. O que quer dizer isso? O valor do Y vai crescer. Quando esse A se tornar negativo, deixa eu mudar aqui para vocês verem. Ó. Mudei o valor do A. Ó. O A aqui está valendo -2. Olha aqui, -2. Aí a reta se torna decrescente. Quer dizer que quanto maior o valor do X, menor o valor do Y. Tá ok? Então, fica aí. A aula de hoje é só isso. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. E um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.